Conhece muito, conhece muito. Eu tenho a honra de ter uma das maiores autoridades do Brasil e da América Latina, esse homem que começou há 30 anos atrás, quando a Venezuela ainda estava no início do namoro do Brasil. Ele foi um dos que levantou essa bandeira. E é com muita honra, com muita satisfação que nós trazemos pela primeira vez o fundador das Câmaras de Comércio Brasil-Venezuela, um trabalho espetacular, com vários presidentes ao longo de todos esses 30 anos, independente das ideologias de quem estava na Venezuela. Deve-se muito ao avanço do Brasil com a Venezuela, que é um grande parceiro comercial do Brasil, e Rondônia. É um dado aqui importante para você. Muitas das nossas exportações para a Venezuela, que sustenta a economia rondoniense, é daqui de Rondônia, é de carne. Depois vocês vão saber por quê. Eu vou só deixar detalhe. Muito da economia nossa que sustenta a economia rondoniense é a exportação da carne para a Venezuela. Uma das maiores empresas, que vai falar daqui a pouquinho, depois eu vou dizer o nome. Mas de forma que a Venezuela é um parceiro, sim, extremamente importante para a região amazônica e para o Brasil. Para os aplausos da conferência, o meu amigo particular, José Francisco Marques. Bom, muito obrigado a todos. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, a senhora Cônsul, a Leone, o Hércules, que além de todas as qualidades dele, e a principal delas, além também desse exagero, dessa amizade grande que nos une, é o entusiasmo pela relação entre Brasil e Venezuela. E por ter sido um pioneiro, um companheiro das primeiras horas dessa luta, desse trabalho, não só pelo trabalho pelo processo ecológico, mas o trabalho na relação das câmaras de comércio e o trabalho na relação bilateral entre Brasil e Venezuela. Queria dizer que agora eu vou apresentar para vocês mais uns 400 slides com números e dados estatísticos. Aproveitando que eu sou economista, isso deve ajudar muito a vocês. Não, brincadeira, não vou fazer isso. Me comprometo, apesar de ser economista, a não apresentar nenhum número, nenhum dado estatístico, até porque a senhora Cônsul e a companheira Leone já o fizeram com muita propriedade e seria redundar, porque o que elas fizeram já está mais do que cobrindo todos os aspectos importantes e fundamentais no que se refere a essas informações, e já deram a vocês a perfeita imagem da importância da relação entre os dois países pelo aspecto econômico. Eu queria trazer uma visão um pouco mais política, um pouco mais geopolítica, um pouco mais da potencialidade e um pouco mais do histórico dessa relação ao longo desses últimos anos. Até porque nós não podemos deixar para trás o que os senhores leram nos jornais nesses últimos 7, 8 anos sobre a relação entre o Brasil e a Venezuela e como nós chegamos onde nós estamos aqui agora. Então, primeiro eu queria comentar aos senhores como a Câmara Brasil-Venezuela chegou aqui em Rondônia e quem somos nós, quem são as câmaras e por que nós existimos. As câmaras Brasil-Venezuela foram criadas em vários estados brasileiros ao longo dos últimos 35 anos. A primeira foi criada em 1977 no estado de São Paulo. Se criaram câmaras em vários estados brasileiros. Hoje nós estamos em 11 estados brasileiros, estamos trabalhando na criação de uma câmara agora no estado de Minas Gerais, que será a 12ª. A Câmara de Rondônia foi uma das primeiras, e o companheiro Hércules, por isso eu digo um dos pioneiros, fundou a terceira Câmara Brasil-Venezuela, que foi aqui em Rondônia. Somos mais ou menos 100 executivos, 100 empresários que dirigem essas câmaras nesses 11 estados brasileiros, e representamos aproximadamente 400 empresas pequenas, médias e grandes que atuam na relação bilateral e que, portanto, conhecemos essa relação já há muitos anos. Como a Venezuela começa a atuar nessa relação bilateral, como aparece a Venezuela
você resolveu aderir ao Mercosul. Vamos fazer uma lembrança histórica. O Mercosul nasce em 1991, portanto há 21 anos atrás, e já em 1995 começam as primeiras discussões sobre o ingresso da Venezuela ao Mercosul. Já existem livros publicados sobre essa discussão, uma discussão no parlamento latino-americano, em que a Venezuela já começava a manifestar o interesse em discutir o ingresso dela como membro pleno no Mercosul. Nessa mesma época, começam discussões sobre o bloco norte do Mercosul, sobre o Merconorte. Inclusive, de novo, o pioneiro, o companheiro Hércules Góes, escreve um livro sobre essa temática. Então, não foi por acaso de um momento para o outro que em 2006 a Venezuela decide solicitar sua adesão ao Mercosul. Foi um tema pensado e discutido no país por mais de um presidente. Quando o presidente Chávez, em 2006, solicita a adesão da Venezuela ao Mercosul, o que houve foi uma profunda ideologização e uma politização desse tema. O que nós passamos a ler no jornal foi de que isso era uma decisão política e as mesmas pessoas, os mesmos empresários, os mesmos setores que diziam que a entrada da Venezuela no Mercosul iria destruir o Mercosul eram, paradoxalmente, as pessoas que diziam que o Brasil deveria sair do Mercosul, porque o Brasil deveria procurar outros blocos comerciais, porque o Mercosul estava acabando no Brasil. Então, se isso fosse verdade, essas pessoas deveriam ser favoráveis, extremamente favoráveis à entrada da Venezuela no Mercosul, afinal iria acabar com o Mercosul, que era o que eles assim desejavam. Então, isso foi um paradoxo ideológico e essa discussão se arrastou de 2006 até 2012. Foi uma luta muito grande na Câmara e no Senado Federal. Nossa entidade participou ativamente nessa luta. Fizemos várias ações no Congresso. Nós, presidentes de Câmara, visitamos no Senado, para que vocês tenham uma ideia, de 81 senadores, visitamos mais de 40 senadores, levando uma visão econômica. Todos esses quadros que vocês viram aqui, nós levamos aos senadores, mostrando uma visão de longo prazo, que ninguém faz integração para um mandato presidencial, 2 mandatos. Nós fazemos integração para centenas de anos, fazemos integração a longo prazo, levando a discussão de que a integração europeia foi feita para gerações e sem interpretar ideologias. Se uniram países de esquerda e direita e se mudaram as ideologias desse país ao longo do tempo, e com isso se fez a integração. Fizemos um manifesto de 13 dos 16 governadores do Norte e Nordeste do Brasil a favor da integração com a Venezuela. Fizemos um manifesto de mais de 50 entidades empresariais do Norte e Nordeste. E com todo esse trabalho, em 2009 se aprovou, não só para o nosso trabalho, evidentemente, nosso trabalho foi parte do trabalho, se aprovou no Congresso Brasileiro a entrada da Venezuela no Mercosul. E a única forma de se despolitizar isso, de se discutir a integração pelo ângulo positivo, em minha opinião, e essa opinião pessoal, eu entendo que é também uma opinião da Federação, e sempre hoje a gente estiver de acordo, porque nós não discutimos isso internamente, por favor, se manifeste, fique à vontade, é que nós temos que discutir o tema da América do Sul e da América Latina sobre um aspecto social, um aspecto educacional, um aspecto mais amplo. Eu acho extremamente importante a presença dos jovens aqui, e acho extremamente importante que nós aprendemos na escola, como eu aprendi, como meus filhos aprenderam, a história da Babilônia, a história da Grécia, a história de Roma, a geografia europeia, a geografia asiática, a geografia mundial. Mas acho que também é muito importante que nós deveríamos ter isso durante vários anos da nossa vida acadêmica. Mas acho que nós deveríamos ter um ano, um semestre, talvez, do nosso currículo escolar, para aprender história da América do Sul, para aprender geografia da América do Sul. E isso no nosso currículo, pelo menos no meu currículo, não teve. No currículo dos meus filhos também não teve. Tomara que no currículo de vocês tenha.
porque eu aprendi sobre Simão Bolívar depois de ter saído da escola. Eu aprendi sobre os libertadores das Américas depois de sair da escola. Na escola, eu aprendi sobre todos os imperadores romanos. Foi muito importante. Mas não aprendi sobre os libertadores das Américas. Portanto, eu não tive o conceito de integração na idade que eu imagino que deveria ter. Eu não conheci o conceito de integração geográfica do continente em que nós vivemos na idade que eu imaginei que deveria ter. Eu não aprendi sobre a cultura do continente americano quando deveríamos ter. E aí, quando chego aos 30, aos 40, aos 50 anos, eu vou ser apresentado ao conceito de integração continental. E vou ser apresentado com um viés ideológico. E ao ser apresentado com esse viés ideológico, eu como cidadão, ou qualquer cidadão, eu vou ser absolutamente contaminado por esse viés ideológico. E foi absolutamente o que aconteceu quando da discussão da entrada da Venezuela no Mercosul. Então, eu pretendo incorporar essa discussão, então é por isso que eu estou colocando isso a você, como uma das bandeiras da nossa entidade a partir de agora, porque não é razoável que nós não tenhamos dentro do nosso país, do nosso continente, esse tipo de discussão sobre a história, pelo menos alguma coisa sobre a história dos nossos vizinhos. E em função disso é que essa discussão da entrada da Venezuela no Mercosul, em minha opinião, ficou tão politizada. Isso agora também virou história. A entrada da Venezuela no Mercosul será um tema de história daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. E nós temos que, eu quis dar essa pincelada sobre o assunto, mas nós temos que pensar qual foi a importância, qual será a importância da entrada da Venezuela para o nosso continente nos próximos séculos. A importância é que nós temos, na América do Sul, uma região, e isso a senhora Consul e a companheira Pione já mencionaram, uma região muito especial no mundo hoje em dia. Nós temos uma região, como já foi dito, em que um país tem a maior reserva de petróleo do mundo. Isso sem contar as reservas de petróleo dos outros países, e principalmente, inclusive, a reserva de pré-sal brasileira. Isso sem contar o potencial hidroelétrico do continente. Isso sem contar a capacidade de geração de combustível limpo, como é o etanol brasileiro. Nós temos, sem contar as reservas de gás do Brasil e da Argentina. Temos a maior reserva de água potável do mundo, que é hoje um bem tão ou mais, e será nas próximas décadas, um bem tão ou mais caro e mais escasso do que o petróleo. Temos uma área agriculturável, talvez a maior área agriculturável disponível, uma das maiores áreas do mundo. O Brasil e o continente, somando Brasil, Argentina, Venezuela, tem uma das maiores áreas disponíveis, a maior produção de gado do mundo, de carne do mundo, uma das maiores produções agrícolas do mundo. Temos a região de floresta amazônica, que se une com a floresta amazônica venezuelana, toda a região amazônica, com uma reserva de biodiversidade fantástica. Temos um mercado consumidor crescente de mais de 250 milhões de pessoas. E mais do que isso, somos uma região, com todas essas características, somos uma região em paz. Uma região que não está em guerra, não tem histórico de guerra e não tem perspectiva de guerra. Portanto, somos a bola da vez, somos a região que, para os próximos séculos, com maior potencial de crescimento, com maior potencial de expansão. E agora falo economista mesmo, com maior potencial de expansão. Isso não é para a minha geração, talvez não seja para a geração de vocês, seja para a geração dos seus filhos. Mas nós temos que aproveitar isso, aproveitar essa oportunidade, e ela só vai ser conseguida com a união do Mercosul, a união dos países do continente, o que nós chamamos tecnicamente do que deve ser o Mercosul ampliado. E a Venezuela teve o papel fundamental de dar o primeiro passo, de ser o primeiro país
a aderir ao Mercosul como um país a se somar no Mercosul. Hoje, outros países começam a se somar. A Bolívia aceitou ser convite para discutir segmento pleno. Existem outros países discutindo. E, se Deus quiser, todos os países da Unasur vão se juntar ao Mercosul no futuro próximo. E teremos um continente sul-americano em torno do Mercosul. Há 20 anos, o Mercosul, ao longo desses 20 anos, tinha se tornado um bloco do Cone Sul da América do Sul, em que só os estados do sul-sudeste do Brasil se beneficiavam dessa redução de alíquotas comerciais. A entrada da Venezuela funcionou com toda certeza como um indutor, e funcionará como um indutor para que o norte e o nordeste do Brasil usufruam desses benefícios. Não é em um minuto, não é em um dia. É um processo. Essa redução de alíquotas vai ser feita ao longo de 2, 3, 4 anos. Precisam ser incorporadas a legislação entre os dois países. Há um acervo de legislação dos blocos que precisa ser absorvido. Há uma reunião no Mercosul agora na próxima semana, dia 7, em que se pretende se acelerar esse cronograma. Mas não há nenhuma dúvida que esse eixo do Cone Sul para o norte, para a América do Sul como um todo, será deslocado com a entrada da Venezuela no Mercosul. E aí eu vou fazer uma provocação, um desafio aos senhores. Imaginem o norte de nosso continente, o norte e nordeste do nosso continente, a região andina, os países da região andina, o sul da América Central e o Caribe, como se fosse um país, como se fosse um pedaço dessa pátria grande que já dizia Simão Bolívar. Se isso fosse um país, seria um país de aproximadamente 150 milhões de habitantes. E esse país de 150 milhões de habitantes é um país não industrializado. É um país de consumidores e é um país não industrializado. Qualquer empresa no mundo, multinacional ou não, imediatamente pensaria em industrializar esse país para atender esse bloco de consumidores. Esse processo de industrialização desse país de 150, 170, 200 milhões de pessoas vai ocorrer ao longo das próximas décadas. E essa região tem que se preparar para isso, para que esse país seja industrializado com sustentabilidade, com qualidade e que possa ser feito, quer seja no norte do Brasil, quer seja no sul da Venezuela, quer seja numa região da Colômbia, quer seja no Caribe, não importa, mas que seja feito de forma ordenada, organizada, com sustentabilidade e que se possa socialmente desenvolver essa região. Isso é um trabalho para próximas décadas. Isso é um trabalho em que a Venezuela vai poder reduzir a dependência de petróleo e viver um processo de industrialização madura e em cooperação, em que os estados do Norte e Nordeste vão poder se industrializar, vão poder crescer, em que o Brasil vai poder ter uma melhor distribuição do seu parque industrial, em que se poderá gerar emprego, gerar crescimento e gerar melhoria de vida para todos. O comércio bilateral entre Brasil e Venezuela, só com a entrada do Mercosul, nós estimamos que possa dobrar em 5 anos. Nós estamos falando a partir de 6 bilhões, que é o número que está aqui, para 12 bilhões em 5 anos. Isso ainda é muito pouco, a perspectiva é muito grande. Esse momento é um momento de nós pensarmos e projetarmos o futuro. Esse é um momento de conhecimento, esse é um momento de aproximação, esse é um momento para nós, empresários, para os empresários aqui de Rondônia, para os empresários do Brasil, fazermos esse trabalho de aproximação. Quem chegar primeiro, quem tiver uma visão mais aberta, vai ter, colher os melhores frutos. A nossa missão, como Câmara de Comércio, Confederação de Comércio, é ajudar. Estamos à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito bem, com alegria, iremos chamar o cônsul Carmen Reis para compor a mesa de debate. Nós vamos ter a
perguntas. Alguém na plateia já sinalizou que quer fazer uma pergunta. E eu quero também agradecer aqui que o apoio importante do Sebrae Rondônia, foi através dele que nós pudemos trazer aqui a Cleoni Trindade, o Zé Francisco Marcondes e o Dr. Cidrinho também. São grandes companheiros que, com certeza, estão sendo também com importante parceria do Sebrae Rondônia. Então, vamos à primeira pergunta. Eu pediria só a identificação da pessoa e o órgão que representa, o nosso companheiro. Esse é o microfone aí na plateia, para passar. Doutor da Unir, que está aqui conosco. Então, a segunda fala do doutor Pado. A primeira do companheiro, depois do doutor Pedro Filho, que vai falar também, que nos honra com a sua presença. Vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Adalberto Braga, eu sou engenheiro sanitarista, biólogo, químico, sou professor da FARO e sou morador de Candeias do Jamari. Sou rondoniense desde 1970, então conheço bem nossa terra. Uma pergunta para a nossa consuleza. É um prazer tê-la aqui, né? E é uma honra. O Venezuela está no Mercosul, é claro, né? Até porque lá produzem mulheres bonitas e nós, jogadores de futebol, não vamos brigar por isso. Então, quando nós falamos aqui do crescimento, do desenvolvimento, do crescimento da economia sul-americana, que está muito pujante, claro. Brasil com a sexta economia, Venezuela com a 28ª, eu acho. E nós esquecemos também de falar um pouco, já que é um congresso de sustentabilidade, esquecemos de falar da questão social. O nosso IDH, o IDH do Brasil hoje é o 84, e da Venezuela é o 74. Então isso significa que nós estamos muito ruins nesse sentido. Então, economicamente muito bem e em relação ao índice de desenvolvimento muito ruim. A educação nossa é uma tragédia. Nós somos 88 e a Venezuela é a 46. Os países latinos todos estão muito ruins nesses 2 anos aí. E com isso nós não conseguimos chegar a um desejado primeiro mundo em tão pouco tempo. Então, eu pergunto à nossa consuleza o que a Venezuela está pretendendo fazer para melhorar esse IDH, e a mesma pergunta eu faço à senhora Leônia, né? E também trata do Mercosul. Porque quando se faz, por exemplo, uma hidrelétrica aqui do Madeira, 2, e a terceira que surgirá, e mais outras, e mais uma ferrovia e tal, geopoliticamente o Estado de Rondônia está muito bem obrigado. Então, se a gente pegar em frente a América Latina, um mapa da América do Sul, e abrir um braço com a mão direita, pegar o Atlântico, a esquerda o Pacífico, o coração vai estar em Rondônia. Isso significa que geopoliticamente estamos muito bem localizados. Mas será se o retorno social que nós temos, é o que nós temos aqui em Porto Velho, por exemplo, uma cidade com quase 500 mil habitantes, que não tem água tratada para as pessoas, não tem esgotamento sanitário, não tem coleta de lixo adequada nem deposição, não tem drenagem urbana, os viadutos estão tragicamente deixando a população irritada. É esse o retorno social que nós queremos para esse desenvolvimento latino-americano? Obrigado.